Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 29 de junho, a lição 1, ela tem como título Efésios, uma carta impregnada de Cristo. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. E aqui nós vemos, que a carta que o apóstolo Paulo envia para os cristãos de Éfeso, ela tem um anúncio, assim, um tema bem peculiar do apóstolo, e que ele queria que esses cristãos ali de Éfeso, os gentios, eles entendessem o pleno significado indescritível do privilégio que eles tinham de estar tão intimamente envolvidos, na realização da vontade e do querer de Deus, que imediatamente após a saudação que ele fez na carta, essa saudação introdutória, ele salientou que a situação deles era privilegiada, e que eles se tornaram um grupo que de agora em diante era um grupo de Deus, e que ele, Deus, havia escolhido antes da fundação do mundo para eles estarem com Cristo em seu reino celestial. E Paulo expôs assim, uma visão do plano de Deus centrado, impregnado em Cristo. E uma das principais estratégias que ele usou para falar nessa epístola para a igreja lá de Éfeso, ele fez isso por meio assim, de metáforas vívidas, 4 das quais ele desenvolveu assim com bastante detalhes. Como um primeiro ponto que ele falou foi da igreja ser como um corpo, de Cristo, que a igreja é como um edifício, um templo, que a igreja é uma noiva, do Senhor, e que a igreja ela é como um exército, E aí a importância, de nós lermos, e observarmos esta carta, que ela traz mensagens importantíssimas para nós, porque o tema predominante da carta do apóstolo Paulo para esses crentes de Éfeso é a posição da igreja que deve estar centrada sempre em Cristo. E isto é a unidade de todos os cristãos no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. E isso traz assim, uma importante compreensão do ministério da igreja. E os 3 primeiros capítulos da epístola expressam sim, um conteúdo assim, mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo assim, mais prático acerca da vida cristã. E Paulo expôs assim, uma visão, um propósito de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, para a plenitude dos tempos finais, e o papel da igreja nela em Cristo. E esta carta que admoesta os crentes, para que eles pudessem confiar nas promessas de Jesus. E ele enfatiza que a igreja ela é o corpo de Cristo espiritualmente nessa terra, mesmo formada por judeus e gentios, conforme o plano eterno de Deus, e através de Cristo veio salvar a todos. A carta dos Efésios explica que o próprio Cristo ele é o cabeça desse corpo, e que o poder do Espírito Santo é sua força atuante. Então, por sua opinião em Cristo, os crentes recebem toda sorte de bênçãos espirituais através de Jesus. E assim o apóstolo fala aos destinatários desta carta, os Efésios,
a compreender bem essas bênçãos recebidas e andar nelas, né? Andar conforme a instrução que Deus estava passando naquele momento. Enquanto eles militavam, né, nesse mundo, revestidos de toda a armadura de Deus, se consagrando a cada dia em um culto assim racional todos os dias. E assim que os crentes podem triunfar nessa batalha espiritual contra as forças das trevas. E a carta que Paulo fez para os Efésios, ela é uma carta assim, para o mundo inteiro. Seja qual for a tribo, nação, língua, povo, porque a declaração da palavra de Cristo, a vontade de Deus nos dias de Paulo e a voz de inspiração em nossos dias. É uma epístola assim, de um apelo e aplicação universal, porque aborda, né, o Evangelho de Deus em toda a sua glória salvadora. O estudo da carta de Paulo aos Efésios pode inspirar todos os tipos de pessoas a abandonarem, né, as coisas desse mundo tenebroso que se encaminha para o fim. E muito em breve os crentes aprendem, né, a participar mais plenamente da união fraternal da igreja e ver que a salvação é somente pela graça e a fé em Jesus e não há outro meio. Paulo fala que Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que ele fala lá em Efésios 1:10, e ele ainda continua e diz, e ele o fez criando a igreja como uma entidade composta por uma humanidade de judeus e gentios, que está lá em Efésios 2:14. Os crentes foram chamados, né, a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino, né, o propósito de Deus estava em andamento. Está em Efésios 3:10. E aqui nós vemos que o plano de Deus é sempre colocar seu Filho amado Jesus no centro da doutrina da igreja e unir todas as coisas do universo através de Cristo. E por isso que Deus fundou, né, a sua igreja no mundo, através dos seus estatutos e mandamentos, em uma grande família que está inclusa judeus, gentios, né, e que todos nós somos uma unidade. A função do cristão que conhece, né, a verdade é mostrar os enganos de Satanás através de forças, né, obscuras, né, ocultas, que estão neste mundo levando pessoas a doutrinas erradas, né? E por isso que a carta de Paulo evidencia o nome de Cristo e exalta as atuações do Criador através do seu Filho Jesus e celebra a nossa firmeza, né, a nossa convicção na fé simplesmente no Salvador. E o propósito do apóstolo Paulo, ao enviar essa carta aos Efésios, era acender assim, uma fagulha espiritual desses crentes, né, alertando-os a que eles são parte assim, importantes, né, da Igreja de Cristo, que é o centro do plano divino, para ter uma unidade em Jesus. Portanto, não é uma surpresa constatar que os Efésios, ela é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidas nele Jesus, nele Cristo. E o apóstolo, para confirmar isto, aplica a frase Cristo, e essas frases são idênticas e aparecem mais de 30 vezes, engrandecendo o nome de Cristo, né? E Paulo abre a epístola falando do eterno fundamento da igreja de Cristo, e já no seu início ele dá uma saudação aos crentes,
E ele bendiz a Deus pelo fato de Deus ser o fundamento da igreja de Éfeso, que resultaria em toda a bênção espiritual para todos os cristãos, no louvor da glória de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele fala lá em Efésios 1, versículos 3 a 14. Bem como ele também conduz as ações de graça e oração, a fim de que os olhos dos leitores destinatários, né, pudessem ser iluminados, para que eles pudessem ver o poder salvífico de Deus demonstrado na ressurreição e na coroação de Cristo. Está lá em Efésios 1, versículos 15 e 23. E o apóstolo mostra que conhecer o amor de Cristo excede o conhecimento. Fala em Efésios 3, versículos 14 a 19, e pede que todos para se despojarem, né, se retirarem daquele velho homem e se revestirem de um novo homem após aceitarem Jesus como Salvador, não dando lugar mais na mente a Satanás, mas sendo assim imitadores de Cristo, devendo andar como filhos da luz e não se embriagando com o vinho do engano, e sim transbordando pelo Espírito de Deus, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. E de fato, né, meus amigos, as saudações de Paulo, desde o destinatário desta carta até a bênção final aos Efésios, né, ela é de suma importância para todos nós, para a igreja do Senhor hoje e para todas as épocas, né, porque ele dá um caminho correto, que a salvação só vem através de Jesus, e ele que tem que ser um exemplo na nossa vida, na nossa igreja. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, né? Entender realmente que nós só somos salvos através de Cristo. Não existe outro meio, não existe pessoa, quem quer que seja, somente Jesus. Ele está nos céus hoje como nosso advogado, mediador entre Deus e os homens. É só Jesus. E não há outra forma, meu amigo, minha amiga. E não é só isso, né? Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha também de Deus esse presente. Deus dá esse presente para todos nós, para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, Ele vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.